Começa agora Revidecast, o podcast semanal da Revide. Oferecimento Ribeirão Shopping, sempre muito mais. E Associação de Engenharia, Arquitetura e Agronomia de Ribeirão Preto. Olá, eu sou a Bel de Farias. E eu sou o Murilo Pinheiro. Vamos às principais notícias da semana na nossa cidade e região. É o Revidecast, o podcast da Revide. Revide. Segundo o boletim do consórcio de imprensa desta quinta-feira, dia 26, no Brasil já são 577.605 mortes e 20.675.343 casos confirmados da Covid-19. Segundo o boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria Municipal da Saúde, desde o início da pandemia em março do ano passado, Ribeirão Preto acumula 106.367 casos da doença e 2.837 vidas perdidas. E a variante Delta continua preocupando as principais autoridades da saúde de Ribeirão Preto. Inclusive, essa é a nossa matéria de capa desta semana na Revide. Vamos ouvir a Paula Zuliani, que vai nos contar o que está acontecendo com esses novos casos. Oi, Bel, Murilo e ouvintes do nosso Revidecast. É isso mesmo. A capa dessa semana repercute o anúncio que foi feito por especialistas do Hospital das Clínicas e também pela Divisão de Vigilância em Saúde do município de 8 casos confirmados da variante Delta aqui em Ribeirão Preto. São 3 homens, 5 mulheres, de 26 a 90 anos e que moram em diferentes regiões da cidade. Todos foram rastreados e estão sendo monitorados. Eles tiveram sintomas leves e não precisaram de internação. Na matéria, os nossos leitores encontram mais informações sobre o assunto, como o índice de transmissibilidade e a eficácia das vacinas em relação a essa variante. Vale a pena conferir. Revide. Murilo, parece que essa é a bola da vez. O que te parece que pode acontecer agora? Nós tivemos essa semana uma entrevista coletiva aí dos médicos do HC, alertando sobre os casos de variante Delta em Ribeirão. No começo apareceram em funcionários do HC e a preocupação dos médicos é que, como já temos casos confirmados entre o pessoal da área médica, daí a contaminar a população é uma questão de um passo. Então a gente volta a ter mais ou menos aquela mesma situação do começo da pandemia, que as pessoas precisam continuar se cuidando para que a gente não tenha um novo surto na cidade. Revide. Agora vamos falar sobre a vacinação na cidade. Ribeirão Preto aplicou 724.492 doses da vacina contra o coronavírus desde o início do programa de imunização até esta quarta-feira, dia 25. Dessas doses, 488.694 foram de primeiras aplicações, 217.694 de segundas doses e 18.435 da dose única. A porcentagem da população imunizada com as 2 doses ou a dose única é de 33%. E o governo do estado de São Paulo e o Ministério da Saúde anunciaram na quarta-feira, dia 25, a necessidade da aplicação da terceira dose da vacina contra a Covid-19. No estado, a vacinação terá início em setembro. O estado de São Paulo vai iniciar a terceira dose da vacina a partir do dia 6 de setembro, com o objetivo de aumentar a proteção das pessoas com mais de 60 anos e mais suscetíveis aos efeitos da Covid-19, público estimado em cerca de 900 mil pessoas. Segundo o Ministério da Saúde, a imunização deverá ser feita preferencialmente com uma dose da Pfizer ou de maneira alternativa com a vacina do setor viral da Janssen ou da AstraZeneca. Tem um outro assunto que agora está sendo discutido ainda sobre a questão da vacina, que é o passaporte da vacina. A Prefeitura da cidade de São Paulo sinalizou que iria passar a exigir um passaporte da vacina para que as pessoas frequentassem bares e restaurantes. O conceito principal é que os estabelecimentos só poderão aceitar pessoas que estejam com a vacina, disse o prefeito Ricardo Nunes. Contudo, após o anúncio, o secretário da Saúde de São Paulo, Edson Aparecido, voltou atrás da obrigatoriedade do passaporte e afirmou que a medida é opcional para bares e restaurantes. Contudo, em teatros e eventos, o comprovante será exigido.
Questionada sobre se uma medida parecida pode ser adotada em Ribeirão Preto, a Prefeitura se limitou a declarar que, no momento, prioriza o processo de vacinação para conter o avanço da pandemia. Murilo, medida que certamente não vai virar. Estamos ainda com dificuldades que as pessoas entendam a necessidade da vacina. Muita gente ainda não tomou a segunda dose. Discutir esse assunto me parece uma perda de tempo. Não seria mais indicado uma boa campanha de conscientização da população para a necessidade de todos se vacinarem? Bel, sem dúvida que uma campanha que nunca aconteceu, né, por parte do Ministério da Saúde seria bom para controlar a pandemia. Por outro lado, a gente percebe uma enorme resistência de muitas pessoas em tomar a vacina. Agora a gente foi surpreendido, inclusive, com professores e diretores de escolas que se recusaram a se vacinar. Mas temos uma novidade no caso, que a Prefeitura de Ribeirão Preto, através de um decreto do prefeito, vai obrigar todos os funcionários municipais a se vacinarem, a menos que apresentem alguma justificativa. Então, assim, os órgãos públicos deveriam ter feito uma campanha maior, mas também estão gradativamente adotando medidas para obrigar as pessoas a se vacinar. Revide. E no sábado, dia 28 de agosto, o Senac Ribeirão Preto, em parceria com o SESC, realiza a ação Drive-Thru Ribeirão Solidária, das 10 às 16 horas na unidade localizada na Rua Capitão Salomão, número 2133. O objetivo é arrecadar alimentos não perecíveis que serão doados para instituições cadastradas no programa Mesa Brasil do SESC. Cada pessoa que doar receberá a edição especial de um livro do SESC e Senac. Revide. Um outro assunto bacana desta semana foi o anúncio, na quinta-feira, dia 26, que o Museu da Cana realizou a primeira colheita da sua horta solidária, projeto desenvolvido em parceria com membros da sociedade civil de diversos setores, que visa beneficiar cerca de 50 mil famílias. A instituição fica localizada na fazenda do Engenho Central, em Sertãozinho, na região metropolitana de Ribeirão Preto. Nessa colheita foram entregues cerca de 250 pés de alface e de almeirão. No total, o plantio da horta conta com cerca de 3 mil mudas de legumes e verduras, incluindo rúcula, couve, rabanete, tomate, salsinha, cebolinha, jiló, quiabo e pimentão. Toda a plantação será distribuída gratuitamente assim que estiver pronta para a colheita. Revide. Vamos falar um pouco de esporte. Um skatista de Ribeirão chama a atenção de técnicos da seleção brasileira. O atleta Rafael Amorim, de 11 anos, espera representar o Brasil nos próximos Jogos Olímpicos. O skatista recebeu elogios do técnico da seleção brasileira de skate júnior, Alain Mesquita, e do técnico Cris Mateus, da equipe chilena. Classificado para a segunda fase da competição Vert em Roça, em Guaratinguetá, que acontece em setembro, o atleta tem demonstrado grande evolução nos treinamentos. O técnico da seleção júnior do Brasil acredita na capacidade e potencial do Rafael. Ele acha que logo o skatista estará na seleção de base e na principal. Segundo ele, o nível técnico é muito avançado. Já o técnico Cris Mateus, que esteve nas Olimpíadas de Tóquio e conhece o skatista desde os 7 anos de idade, fala sobre o amadurecimento e condicionamento físico do atleta. Revide. Vamos ouvir a engenheira civil Fabiola Narciso, que vai nos contar as novidades da Associação de Engenharia, o nosso parceiro no Revidecast. Olá, Bel e Murilo. Eu, o Bruno e a Mirella, que apresentamos o Painelcast, estivemos pensando. Você sabe como engenheiros, arquitetos e agrônomos faziam para vender seus negócios no início do século passado? Eu não tenho a mínima ideia. As relações comerciais, sociais e de mercado mudaram muito. E estar na internet hoje é muito importante para todos os segmentos. Por isso, temos um convite. Ouça o 11º episódio do Painelcast, que é sobre como vender o seu negócio. A Stephanie Gonçalves, que é estrategista digital, dá insights importantes sobre redes sociais, relevância na internet e como fazer tudo isso mantendo a sua essência. Dividimos o episódio em 2 partes. A primeira já está no ar, no Spotify, Deezer, Google Podcasts e na galeria de vídeos do site da aearp.org.br. Compartilhe com os amigos nas redes sociais, siga no @painelcast e no @aearp. Revide.
Paula Zuliani, editora da Revide, vai nos contar quais as outras matérias da edição desta semana, que tem só a versão digital. A revista, como sempre, está recheada de assuntos interessantes. Tem uma matéria sobre o clima, outra sobre o aumento da gasolina e a entrevista é sobre a tomada do poder pelo Talibã no Afeganistão. A coordenadora do curso de Relações Internacionais da UNAERP, Tamires Aparecida Ferreira Souza, é quem fez uma análise sobre o tema. Para compreendermos a situação atual do Afeganistão, nós devemos voltar para 2018, quando o governo estadunidense, na figura de Donald Trump, decidiram promover negociações com o grupo Talibã para a retirada de seu exército do Afeganistão. O grupo Talibã, ele governou o Afeganistão entre 1996 e 2001 e foi retirado do poder com a ocupação estadunidense no país e a guerra ao terror. Em 2020, nós temos Trump anunciando a retirada parcial do exército e um acordo com o Talibã que lutaria contra os terroristas da região. Em abril de 2021, o governo Biden decide prosseguir com a saída do exército, culminando nessa efetivação e nessa crise que nós vemos agora em agosto. Desde 2018, o grupo Talibã controla 40% do território do Afeganistão e o que nos impressiona é a velocidade de conquista da capital Cabul atualmente. Desde julho de 2021, a China e o grupo Talibã têm negociado a respeito da situação do Afeganistão e atualmente tanto China, Irã, Paquistão e Rússia reconhecem o governo Talibã como o governo do Afeganistão. Atualmente, o Talibã alterou o nome do Afeganistão para Emirado Islâmico do Afeganistão e nós não podemos esquecer que o governo ele busca uma vinculação com as leis islâmicas, tendo uma interpretação muito específica da Sharia. Revide. E agora vamos falar com o Paulo Apolinário, editor do portal de notícias da Revide, para saber quais foram os destaques do portal nesta semana. Oi, Bel, oi, Murilo e ouvintes do Revidecast. Um dos destaques do portal Revide nesta semana foi uma matéria que publicamos na qual respondemos às dúvidas que os leitores nos enviaram sobre a variante Delta do coronavírus. Procuramos médicos, infectologistas e professores para responderem às perguntas. O resultado você pode conferir no portal Revide. Durante uma reunião da Comissão Especial de Estudos sobre os gastos com Covid na Câmara Municipal, a discussão sobre as medidas de reintegração de posse em Ribeirão Preto foram retomadas. Acontece que a discussão partiu de uma troca de acusações entre Platinir da Silva Nunes, que é líder da União dos Movimentos por Moradia, e Antônio Carlos Muniz, diretor do Departamento de Fiscalização Geral da Prefeitura. Platinir acusou Muniz de realizar ações de despejo truculentas e homicidas. Por sua vez, o diretor declarou serem mentirosas as acusações e que algumas pessoas estariam tirando vantagem das ocupações na cidade. Muniz também solicitou à Câmara a gravação da reunião para que ele pudesse abrir um boletim de ocorrência por conta das acusações sofridas. Vale lembrar que a Prefeitura vetou um projeto de lei que suspendia todas as ações de despejo e reintegração de posse durante a pandemia em Ribeirão Preto. A reportagem questionou se, em contrapartida, o Executivo pretendia auxiliar de alguma forma as famílias que foram retiradas das ocupações. Em nota, o governo respondeu que, abre aspas, não estão sendo retiradas famílias das ocupações irregulares, uma vez que a Prefeitura segue determinação do STF que impede a remoção de população vulnerável na pandemia. Apenas novas invasões têm sido impedidas, fecha aspas. E mudando de assunto, a Prefeitura anunciou nesta semana a restauração da Avenida 9 de Julho. O projeto executivo da obra já está pronto e a previsão é que a licitação seja concluída em até 120 dias. De acordo com a administração, o reparo está estimado em 21 milhões. O dinheiro é fruto de uma operação de crédito com a Caixa Econômica Federal, que disponibilizou 70 milhões para investimentos na cultura, saúde, assistência social e mobilidade urbana. O projeto prevê a recuperação do pavimento da 9 entre a Rua Amador Bueno e a Avenida Independência, com a retirada e a preservação dos paralelepípedos para implantação da base com reforço em concreto. Para saber mais sobre esta e outras informações, acesse o portal Revide e nos siga nas redes sociais. Até semana que vem. Revide. E nesta semana nós teremos mais um convidado para dar uma sugestão de série. É o professor Cleido Vasconcelos, que tem uma página no Instagram e no Facebook, que ele faz muitas sugestões. Sempre de uma maneira muito divertida, ele estará agora conosco para fazer uma boa indicação de série para os nossos ouvintes. Olá, eu vou começar agora a falar nesse podcast da Revide.
Eu acho ele bem legal. E minhas dicas de filmes e séries, não sei, talvez vocês já tenham visto melhores, talvez vocês já tenham visto piores, mas as minhas são únicas. Então hoje a gente vai começar a falar de um filme que chama Animales Humanos, que está no Prime Video. É um filme de terror, suspense. Aqueles que alguém quer vingar de alguém, sabe? Mas o que mais de interessante que tem nesse filme, que é o meu primeiro filme de suspense vegano. Um casal que mora numa casa, nesses condomínios assim, meio aberto, que é tudo misturado, misturado. E de repente os vizinhos são veganos. E tem um cachorro policial, se eu não esqueci, porque eu esqueço tudo que eu assisto. E aí, de repente, esse cachorro Nick entra na casa, fica lá, não tem espaço, ele é tratado como um bebezinho. E a filha do casal, que não é vegano, morre de medo do cachorro. Isso vai dar um atrito entre os vizinhos. E os veganos são meio esquisitos. Se fosse a Associação Internacional de Vegania, ia protestar contra esse filme. Mas, na verdade, os veganos não são esquisitos porque eles são veganos. Eles são esquisitos porque eles são esquisitos e veganos. Eles podiam muito bem comer carne e continuar esquisitos daquele jeito que eles são. O casal teoricamente bonzinho é bem bonzinho no estilo assim que a gente conhece de gente bonzinha. De boazinha, né? Bonzinho é ótimo. É aquele estilo que a gente faz maldade, mas a gente é bonzinho. Mistura muitas coisas. No meio do filme deu uma caída, eu achei que irritou um pouco aquela coisa da mãe larga a filha sozinha pra ir ver uma bobagem, essas coisas que tem em filme de suspense. Mas o final é genial, cara. Adorei. Vamos lá, vamos ver lá no Prime Video. Tchau, bye. Revide. E agora vamos ouvir a indicação de livro da professora Eliana Palocci. Um livro, um autor. O autor Leonardo Padura. Esse cubano espetacular, com uma escrita impecável. Em seu livro O Homem que Amava os Cachorros, ele nos conduz a 3 tramas: o assassinato de Trotsky, a vida em Cuba e a vida do assassino. Um romance, uma história, um monte de fatos, e você vai passeando por uma leitura extremamente agradável. É aquele livro que você não consegue parar de ler. Assim como todos os outros livros de Leonardo Padura, é um convite profundo a um passeio por histórias e histórias que nos encantam. Revide. Quero agradecer aos ouvintes que nos acompanham toda semana e desejar um excelente fim de semana para todos. Bom fim de semana para todos e obrigado por nos acompanhar. Até a semana que vem. O Revidecast tem a edição do Rodrigo Leone e está disponível nas plataformas de áudio Spotify, Amazon, YouTube, SoundCloud, Deezer, Apple Podcasts e Google Podcasts. Você ouviu o Revidecast, o podcast semanal da Revide. Oferecimento Ribeirão Shopping, sempre muito mais. E Associação de Engenharia, Arquitetura e Agronomia de Ribeirão Preto. Informação de qualidade tem valor. Incentive o bom jornalismo.